Agora foi. Bom, e aí? O que é que não vale a pena a gente ter estoque de segurança? Eu vi aqui vocês comentando uma coisa, mas o resumo geral de vocês aí, o que é que foi? O que é que não vale a pena ter estoque de segurança? Bom, eu comentei sobre produtos perecíveis, super Mas perecíveis. A Joana comentou sobre estoques de celulares, de lançamentos, produtos muito de alto caros? valor. Isso. produtos de alto valor. Isso. A gente tem uma siglazinha em estoque de produtos que são mais problemáticos, que a gente chama de FLV, inclusive. Fruta, verdura e legume. Deixa eu falar. Ou PAR. PAR, é? Fala para nós. Isso. PAR é o produto de alto valor, justamente. Isso. Eles são trancados, eles são isolados, o estoque dele é completamente, minuciosamente feito o inventário, são PARs. Sim. Ou seja, são estoques que são tão específicos, são produtos tão específicos, tão característicos, que não vale a pena a gente se ater a eles, porque a própria permanência deles no estoque já é discutível. FLV, estraga muito rápido, não tem por que ter no estoque. PAR é muito caro, é muito risco que eu corro tendo esse produto no meu estoque. Então, para que eu tenho que ter estoque de segurança deles? Às vezes é mais interessante a gente fazer uma jogada e ter um processo de ressuprimento mais rápido do que necessariamente ter um estoque de segurança maior. Ou mesmo ter algum estoque de segurança. Percebe? Então, assim, existe uma fórmula de estoque de segurança? Tem. Eu já coloquei duas aí na tela para vocês, duas fórmulas de estoque de segurança. Mas, basicamente, o que é? É uma projeção além do estoque mínimo. Eu estou pegando o estoque de segurança e estou calculando ele em função do estoque mínimo. Se eu tivesse o estoque mínimo mais um X, mais um Y, ou seja, o estoque mínimo com um plus, com um a mais. E esse a mais é o estoque de segurança. Então, assim, primeiro, ninguém é obrigado a ter estoque de segurança. Algumas vezes as empresas são obrigadas a ter estoque mínimo, mas dificilmente a empresa é obrigada a ter estoque de segurança. Ponto. Eu sei que quando a empresa tem o seu estoque mínimo bem calculado, ela já tem uma segurança envolvida. Não segurança do estoque de segurança, mas segurança, uma percepção de segurança de que o cálculo que foi feito já envolve uma percepção sobre uma média de consumo, sobre uma variação de consumo que eu estou considerando no meu cálculo. Ah, professor, então o próprio cálculo de estoque mínimo, ele gera uma segurança. Agora, às vezes essa percepção de segurança, ela tem que ir além, ou seja, ela tem que ir com uma ampliação de fato de um volume de segurança. E aí entra o estoque de segurança. Ponto. Então, tá, estoque de segurança é um elemento adicional, um elemento a mais. Eu vou calcular aqui o estoque de segurança, eu consumo mais uma variação, mais um teta variável aqui qualquer. Posso, inclusive, variar em função do lote de compra. Posso fazer qualquer coisa, sem problema nenhum. Existem técnicas de cálculo de estoque de segurança, mas o mais importante do estoque de segurança é entender que ele é um elemento adicional, um elemento além do estoque mínimo. Ponto de pedido. Fechando aqui. Condição, que funciona o gatilho de pedido. Ou seja, passou por esse elemento aqui chamado ponto de pedido, eu tenho que fazer necessariamente o pedido para o meu fornecedor. Quase com um processo de Kanban. Chegou aqui, atingiu esse ponto aqui, tem que pedir. Por quê? Se não pedir aqui, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque o ponto de pedido leva em consideração, na sua formulação, a própria definição do estoque mínimo. Ou seja, faz parte do estoque mínimo. E é justamente nesse ponto de pedido, na hora que eu disparo o processo de solicitação, que se inicia o TR. Ou seja, se inicia o tempo de reposição. Então, o que é que compõe o ponto de pedido? Para começar, a emissão do pedido internamente da própria empresa. Preciso comprar mais. Ou seja, na hora que eu tenho a formalização da solicitação da demanda, eu já começo a computar meu TR. Eu sei que entre a formalização do pedido e a recepção da carga, eu tenho o meu TR. Agora, observem, esse é um elemento, o TR, é um elemento que a empresa, nós que gerenciamos estoques, nós não gerenciamos, nós observamos. Porque quando eu inicio o ponto de pedido, não é que eu starto lá,
faço meu pedido, eu tenho que a maior parte das ações vai acontecer fora da minha competência. Eu estou pedindo. A minha empresa pediu. E aí? Aí agora meu fornecedor vai ter que pegar o pedido, ele vai ter que preparar o pedido, vai ter que separar, vai ter que mandar para mim. Ou seja, o meu fornecedor é que é o grande ator aqui do TR, né, do tempo de suprimento. Mas o TR inicia quando? Quando eu faço o pedido. Então, para fazer o pedido, emissão do pedido, aí o fornecedor já começa a preparar o pedido, depois ele transporta o pedido, aí depois eu recebo o pedido, confiro o pedido e deixo ele disponível para a empresa. Então, ponto de pedido é o início do TR. E o TR termina quando? Quando a mercadoria entra e está disponível para mim. Ah, professor. Então, como é que é o ponto de pedido? Então, está aqui, ó. Perdão. Ponto de pedido é o estoque mínimo mais o estoque de segurança. Se o estoque de segurança for zero, é o estoque mínimo. Por que eu considero estoque de segurança? Eu tenho que considerar ele ali na minha capacidade de pedido. Se eu considero que o meu estoque mínimo é 10 peças mais 2 peças de estoque de segurança, na hora que eu atingir 12 peças no meu estoque, eu tenho que fazer o pedido. Tenho que disparar o pedido. Por quê? Porque eu sei que aquele TR vai rolar. Ah, professor, simples assim. Você pode determinar lá. Olha, estoque mínimo são 10 peças. Pedido, né? Estoque mínimo 10 peças. Atingiu 10 peças? Pede. Ah, mas eu tenho estoque de segurança de 2 peças. Então, seriam 10 mais 2, 12. Atingiu 12 peças no estoque? Pede. Ah, como é que eu faço isso? Eu posso até fazer via sistema. Eu posso deixar o meu sistema previamente programado para atingir aquele volume mínimo, ele já me alerta. Peça. Em alguns casos, o próprio sistema ele pode estar feito de forma automatizada e ele mesmo executa o pedido. Por quê? Porque eu determinei lá qual é o meu estoque mínimo e eu determino lá qual é o meu ponto de pedido, que pode ser ou não o mesmo estoque mínimo. Quando é que vai ser diferente do estoque mínimo? Quando tiver o acréscimo no estoque de segurança. Mas o pedido é pronto. Fala, Joana. O item cross-docking, que eu posso citar, praticamente ele acontece isso. A vela. A vela, ela tem o ano inteiro dentro da rede, né, da loja. Porém, tem o período de sazonalidade lá e mensalmente, semanalmente, ela gera um pouquinho, vai gerando um pouquinho. O pedido automatizado, ele gera exatamente isso, o estoque de segurança mais o estoque mínimo. A gente, para o período de sazonalidade, é que acrescenta, que interfere no pedido automatizado. Perfeito. Você está falando vela de cera mesmo, vela de casa. Justo. Vela de casa, porque ela tem um aumento bem significativo na época do finados. Porém, ela é diária, ela tem sempre, constante, porque quando acaba a luz, as pessoas sempre têm aquela velinha lá em casa. Então, normalmente, semanalmente, ela vem, é feito aquele pedido semanal. Porém, no período de sazonalidade, nós, como compradores, interferimos nesse volume. Perfeito. Exatamente. Então, você como comprador, você que estabelece que o seu pedido, o seu ponto de pedido, ou seja, o momento que você vai solicitar o ressuprimento do seu fornecedor, o que é? Estoque mínimo mais estoque de segurança. Se o seu estoque de segurança for zero, estoque mínimo mais zero. Se não for zero, estoque mínimo mais o valor do estoque de segurança. Fechou o ponto de pedido. O problema, moçada, é que assim, o ponto de pedido, ele inicia uma operação de uma coisa que a gente não tem o menor controle, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, elementos gerenciáveis do ponto de pedido. Ou seja, o que é que eu gerencio do meu ponto de pedido? Acompanhamento do ponto de pedido deve-se considerar o estoque disponível, que é composto por estoque físico, fornecimento em atraso, fornecimento no prazo, que ainda vai ser recebido. Como assim? Se eu vou pedir, eu tenho que garantir o seguinte: vem cá, será que eu já não pedi e está chegando? Será que não está no meu estoque virtual? Será que não está vindo? Será que não está aqui esperando liberação para estar no meu estoque? Entenda, são questões que podem interferir ou não para que eu faça o pedido. Se eu já fiz pedido, estou esperando. Paciência, foi pedido, estou esperando. Né? Leve em conta também o estoque de inspeção, né? Aquele que está lá aguardando liberação para estar disponível para operar a operação.
disponível para que seja usado pela empresa, para seja abastecido nos pontos da empresa. Ah, professor, mas tem estoque de inspeção? Tem estoque de inspeção. E hoje em dia, o estoque de inspeção tem aumentado em muitos casos. Muitos casos por quê? Justamente por conta de processos de importação. Está tendo um boom, está tendo um aumento expressivo de elementos, de componentes e peças eletrônicas que estão chegando no Brasil para finalidades diversas. E aí, quando chega no Brasil, algumas empresas já sacaram que muitas peças que estão chegando estão dando problema. Então, antes de receber e deixar a peça literalmente disponível para uso, algumas empresas estão fazendo testes, tirando amostras ou fazendo testes mesmo em todos os produtos, para saber se aquele item está adequado, se ele pode ser colocado para venda. Porque se ele coloca um item à venda sem inspeção, a tendência é que o cliente compre aquele item, quebre, e a empresa tem que repor. E não necessariamente a empresa vai ter como repor, porque o produto é importado. O processo de reposição demora. Então ele prefere fazer uma inspeção muito forte no produto antes de liberar ele para venda. Percebem? Sim, estou percebendo. E aí, professor? Olha, se eu tenho um monte de produto em inspeção, ou seja, aguardando inspeção, eu vou pedir mais por quê? Eu tenho que inspecionar primeiro o que eu tenho para saber se ele está disponível para venda ou não. E às vezes eu recebo lá 10 mil produtos, 7 mil passam e 3 mil são reprovados, ou seja, aí eu já tenho que recompor, inclusive, meus níveis de estoque mínimo, por quê? Porque eu vou ter item voltando, eventualmente, ou pedindo desconto do meu fornecedor, ou pedindo reposição do meu fornecedor para os próximos envios, para as próximas entregas. Produto vindo da China tem problema. Tem problema. Os chineses, eles não têm um hábito como a gente no Brasil tem de negociar. Então, produto da China, vocês sabem que vocês têm de tudo que é qualidade, de tudo que é preço. Né? Já ouviram falar de produto chinês que é barato porque você compra e não pode pedir reposição? Professor, acho que foi em 2006 isso. 2006. Sempre Toshiba, computadores. Bem na época que estourou computadores a 1.199, sabe? Nossa, Muita coisa. A gente vendia muito. Só que ou tinha estoque para entregar daqui 10 dias, que era justamente o estoque virtual, ou quando entregava, o cliente chegava em casa, mesmo a gente tendo testado na loja, ele usava ali em torno de 7 dias. No 7º dia saía fumaça e tinha que voltar e trocar, né? Sim. Então, na época dos computadores, é sempre Toshiba e acho que era Mitsubishi, acho que é isso o nome. E a Multilaser. A Multilaser foi na hora que ela começou a entrar e a vender, que era a única aqui no Brasil que ainda tinha assistência mais rápida, né? Entendi. Que a gente conseguia reposição. É um grande problema, porque assim, na China eu vi, por exemplo, negociações que eu achei terríveis. O cara vendia assim, preço normal do produto, sei lá, vamos colocar R$10, $10. Aí ele vende assim, olha, eu te vendo por 7, mas o que você recebeu, você recebeu. Se está funcionando, se está quebrando, o problema é seu. Aí eu fiquei pensando, poxa, por que o cara vai comprar um troço por um desconto, onde ele não pode ter reposição de um item quebrado? Ou pior, né, o fornecedor não garante que o item que ele está vendendo funcione. Aí eu fiquei pensando e descobri que tem gente que topa, justamente porque sabe que vai ter uma perda aí, vai ter uns 10, 15% que não vai funcionar, mas o desconto que ele teve vai garantir que ele tenha uns 80, 85% que funciona e dá para ele uma margem de lucro gigantesca. Então eu vi essa operação com gente importando lâmpada LED. Aí o cara sabia assim, não, eu compro tanto, sei que vai tanto, tende a dar problema. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, e se você comprar com garantia de reposição? Aí eu não compro por 7 a unidade, eu compro por 13 a unidade. É quase que 50% a mais se eu considerar a diferença do desconto com a diferença do acréscimo. Aí então você prefere pagar mais barato para ter uma perda do que pagar mais caro para ter a garantia?
Eu achei estranho, mas o cara que topou, né? Meu papel ali era só observar. E achei estranho pra caramba. E é um grande importador de lâmpada LED no Brasil. E ele faz isso e ele dá garantia, porque a lâmpada não está funcionando, ele vai lá e troca. Eu fiquei realmente espantado com isso. Mas, enfim, prática de mercado. Tempo de reposição. Olha só, ele tem uma pancada de apelido diferente, esse negócio aqui. Tempo de ressuprimento, tempo de recomposição, tempo de reabastecimento. Vocês estão vendo que tudo combina com TR? TR, 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 e tem um monte de apelido. Mas de onde é que eu tirei esses apelidos? De livros. Às vezes o livro muda a forma como chama, mas eles sempre chamam o TR de uma forma diferente. Mas sempre tentando encaixar como TR. Por quê? Porque internacionalmente, esse item ele é conhecido como TR. Esse tempo é conhecido como TR. Então, é um período que varia entre a efetiva solicitação e o efetivo reabastecimento. A gente não gerencia, a gente observa. Então, eu sei o seguinte, olha, eu pedi, daqui a quanto tempo vai chegar? Eu estou vendo, olha, esse fornecedor aqui costuma me entregar com um período entre 10 e 12 dias. Beleza. Por segurança, eu nunca vou para o menor, eu vou sempre para o maior. É uma questão até de ser conservador mesmo. Se varia entre 10 e 12, eu considero 12. Por quê? Porque é um fator multiplicador. Na minha forma, você vai ver que entra como um fator multiplicador. Ah, o tempo de reabastecimento é entre 15 e 20 dias. 20. Considero 20. Entre 2 e 3 meses. 3 meses. Não tem que pensar. É sempre o pior, pessoal? Sempre o pior. Questão de segurança. Né? Então, o TR envolve a emissão do pedido, preparação do pedido, transporte e o recebimento do pedido. Né? Quando é que o pedido vai chegar? Poxa, professor, então Agora, entenda, o TR é um elemento que rola fora da empresa. E ele tem uma característica muito interessante. Ele é tão maior, quanto mais distante está fisicamente o fornecedor da gente. Já perceberam isso? O processo de produção, e aí vendo outros aspectos, como as técnicas de produção mais avançadas, ou as mais desejáveis, né, as mais requeridas, como, por exemplo, o Just-in-Time, Kanban. O Just-in-Time, por exemplo, ele só funciona se o fornecedor estiver colado em você. É tão perto de você que a sensação que você tem é que ele está dentro da sua fábrica. E normalmente até está. E às vezes até está. Por quê? Porque o tempo de reposição é mínimo. Você pede, chega, porque o cara está do lado, está colado. Agora, imagina se você tem um fornecedor que está do outro lado do mundo. Esse cara vai demorar para te entregar. TR vai ser alto. Fala, João. Exemplo aí aqui no centro de distribuição Carrefour, dentro do espaço de 10 mil metros quadrados, se eu não me engano, 2 mil metros quadrados é a Danone. Aí, então, o pedido ele era quase que imediato. Instantâneo, né? Pediu, recebeu. Justamente. Aí você pega a fábrica de latas ali do outro lado do campus, o depósito do fornecedor de tinta dele está dentro da fábrica. Ou seja, pediu, o fornecedor entrega. Está dentro da fábrica. Por quê? Porque é um produto barato. Lata de alumínio é um produto muito barato. Se for caro, não vale a pena colocar bebida dentro dela. Não importa se é suco, se é cerveja, se é, sei lá, água. Lata é uma embalagem barata. Então, se parar, se demorar, o custo de produção aumenta e já inviabiliza o próprio preço da lata que vai ser passado ao cliente. Então, o fornecedor tem que estar perto porque tudo tem que circular, tudo tem que ser feito de forma automática. Pediu, tem. Acabou. Ah, mas por que não pede e fica guardado lá e usa? É custo. O produto é muito barato. Eu corro de custo de tudo que é forma. Tanto o custo de esperar como o custo de ter o troço em estoque. Para mim não vale a pena. Para a empresa não vale a pena. Então ela tem que ter um fornecimento muito, muito, muito rápido. O custo da manutenção do item da matéria-prima também é alto, né? Mantê-lo em estoque. Isso. Manter esse troço parado no estoque é um absurdo. É um absurdo. Qualquer variação é cara. E todo custo replica ou implica em aumento de preço ao cliente. E às vezes o cliente ele é intolerante a esse aumento de preço. Por quê? Porque é um produto de menor importância para ele. É um produto que ele pode substituir mais facilmente entre vários fornecedores dele.
E a gente perde cliente porque está com troço, está com preço errado, está com custo errado. Né? Perdemos cliente por causa disso. E aí, agora tem um monte de conceitozinhos que eu separei para vocês, relativos a essa questão do gráfico de dente de serra, ou derivado disso, que vira e mexe a gente está vendo por aí. É importante vocês conhecerem. Intervalo de ressuprimento, período entre o tempo, está lá mais na frente também, tem de novo. Período de tempo entre dois pontos de ressuprimento, ruptura de estoque, quebra de estoque ou stockout. Mesma coisa, ou seja, de repente eu some produto do estoque, não consigo atender pedido. É o inferno particular de quem trabalha com estoque, é o tal do stockout ou a quebra de estoque. Recentemente só a expressão em inglês stockout está sendo usada no Brasil, tá? Durante muito tempo a gente ficou somente como ruptura ou quebra de estoque mesmo. É quando eu tenho esse produto no estoque, mas aconteceu alguma coisa que de repente faltou, quebrou, danificou, e eu não tenho como atender pedido. O custo de não atender um pedido é um custo muito alto, porque significa um custo que eu posso perder meu cliente. Imagina o seguinte, você compra a mesma coisa do seu fornecedor, sempre. Você vai lá e compra uma coisa para sua casa, você vai sempre no mesmo lugar para comprar aquela coisa para sua casa, uma compra sua recorrente, sei lá, uma feira. Aí, de repente, você chega lá para comprar aquela coisa que você compra toda semana para sua casa, aí, de repente, o camarada vira para você, olha, hoje não tem. E você precisa daquele troço porque você compra ele recorrentemente, não porque você quer, você precisa. Aí você vai ter que procurar outro fornecedor. Na hora que você acha outro fornecedor, o primeiro fornecedor, aquele que te abastecia e, de repente, não teve condições de abastecer, ele corre um risco danado de perder definitivamente. Quem garante que você vai voltar a comprar com ele? Por que você não muda de fornecedor de uma vez e vai procurar outro fornecedor? Para aquela sua compra cotidiana para sua casa. Tem gente que aí surge o seguinte, a fidelidade do cliente para com a marca, né? E a exigência dele em continuar sendo fiel àquela unidade, ou aquele supermercado, aquela feira. Sim. A fidelidade dele, ou seja, o estoque, tendo o produto para venda, garante a fidelidade dele ali. E a fidelidade é um troço muito difícil de ser conquistado, um troço muito fácil de ser perdido. Justamente. Em quebra, professor, a pior parte da quebra que eu achava na época, lá em 2006, 2007, era justamente, não era o não ter, mas sim quando você ia encontrar o produto, você encontrava ele dentro de cestos de lixo, dentro de cestos de quebra mesmo, porque durante o inventário noturno ou a organização da área de depósito, de estocagem, aquele item ele se quebrava, eles separavam ali, mas ele se mantinha no estoque. Enquanto não tivesse 2 funcionários para fazer um relatório, gerar toda uma documentação de que aquele item estava inapropriado para venda, ele permanecia no estoque. Então, essa demora também variava para vender ou a compra novamente desse item. Com certeza. Com certeza. E isso quando você não tem uma quebra é feita propositalmente pelas pessoas que trabalham na empresa. Eu já cansei de ver isso também. Principalmente no mercado. O cara danificava o produto, que se tornava impróprio para comercialização, mas a empresa acabava destinando para consumo dos colaboradores ou consumo de terceiros. Tinha gente que danificava de propósito para consumir o produto. Já viu isso acontecer, João? Outro, estoque virtual, conceito que a gente já abordou aqui. Sim, professor. Meu microfone tinha dado problema. Sim, já vi acontecer. O pior de tudo é quando esse próprio colaborador ele danifica, achando que vai ser destinado, né, ou para esse terceiro, ou até mesmo para a alimentação do refeitório, e de acordo com as normativas hoje Tem que ser descartado. Isso, eles têm que ser descartados. Então, assim, o volume é muito alto, coisa que a gente só sabe depois que a gente tem conhecimento. Sim, sim. A perda prematura de produto no estoque é uma coisa absurda. Então, tem setores hoje em estoque que cuidam muito mais da perda prematura do que qualquer outra coisa. Prevenção de perdas. Tem sido usado muito a expressão prevenção de perdas. O que é a perda? É produto que estraga prematuramente antes do consumo. Ou seja, antes de chegar no consumidor, antes de chegar no cliente, o produto se perdeu, o produto se estragou, se extraviou.
ser um preventor de perda causa demissões, viu? Isso eu garanto. Ah, concordo. Já vi também muito. Estoque virtual. Tá aqui, ó. Estoque físico, mais o saldo de fornecimento, mais o estoque de inspeção, mais o que está em trânsito, ou seja, o que é teu, mas não está contigo. Popular. Estoque virtual. É meu, mas não está comigo. Estou esperando chegar, estou esperando liberar, estou esperando aparecer. Mas é seu por quê? Já tá, a propriedade é minha. A carga já está para mim. Mas a posse não está comigo. A diferença entre propriedade e posse. Propriedade, aquilo que me pertence. Posse, aquilo que está sob o meu controle efetivo, que está sobre a minha mão, por assim dizer. A famosa venda de sofá, né? Você tem o monstruário, você vende o sofá da cor que o cliente quer, como o cliente quer, só que ele só vai chegar em um determinado tempo. Sim, sim. E tem vários negócios, não é só sofá, não. Tem um monte de empresa que funciona dessa forma. Você quer uma coisa, você vê aquela coisa, a empresa tem para te entregar, mas ela tem que fazer, ela tem que elaborar, ela tem que esperar chegar, tem que esperar liberar. Fala, Michelinho. Os móveis planejados, né, funcionam também dessa forma. Também, também. O Subway, eu acho que a gente poderia dizer que ele funciona assim, porque ele tem apenas matéria-prima, porém ele não vende matéria-prima, ele vende o produto final, aquele produto que o cliente escolheu no momento, né? Um sanduíche lá. Mas o grande lance dele, pelo menos a montagem do troço é muito rápida, né? Que você acompanha o próprio cliente. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo, ele monta. Isso. É Até o feeling, né? Como ele está vendo que tem e que não tem, isso evita também problemas de que a empresa vendo uma coisa que não consegue entregar, né? Evita a perda, né? Ou a quebra do estoque. E o não atendimento, né? Porque imagina o seguinte, como o cliente está ali, ele está montando o sanduíche dele, ele vê o que é que tem e o que é que não tem. Ele vê até se ele quer, se ele não quer aquele ingrediente no sanduíche dele. Mas o problema é quando o cliente não tem esse acesso, ou seja, o cliente coloca para a empresa, eu quero tal coisa, e a empresa só, olha, vai faltar um item. O senhor tem certeza que é essa coisa? Ou então não avisa para o cliente e entrega faltando o item, ou com o item com a qualidade inadequada, ou errada. E aí o cliente ele fica com um problema que passa pela frustração, né? Eu acho que eu tô falando muito hoje, mas eu vou falar novamente. Pode Sobre falar. o site Wish, se eu não me engano. Chinês. Tinha ele tinha um fone de ouvido, aquele via Bluetooth, para vender. Eu comprei dois conjuntos, duas peças, no valor certo lá. Era R$ 9,90, se eu não me engano, mais o frete. Dava uns R$ 15. Aí, só que eu comprei dois. Veio duas unidades de fone do mesmo lado. Não veio nem a caixa, nem o não veio nada. Veio num saquinho fechado. Isso 125 dias depois, né? E detalhe, quando eu fui reclamar, tirei a foto de como veio, tudo do correio assim, tudo certinho. Não é com eles, né? Eles me devolveram o dinheiro e não pegaram a mercadoria de volta. Para eles é muito Simplesmente devolveram. bom, pelo menos você recebeu o dinheiro de volta, né? Porque para eles eu acho que o tempo não é viável, o tempo que levou para chegar, tudo que levou, tudo que aconteceu, foram muito maiores, né? Então ele prefere agradar o cliente devolvendo isso do que ter um eventual imprevisto depois, uma situação completamente constrangedora e ele perder aquele cliente. Com certeza, com certeza. Porque para eles passam por isso aqui, ó, consumo médio, tá? E quanto é que eu consumo médio? Quanto é que eu vendo isso aqui? Vale a pena eu recuperar esse produto? Quanto custa recuperar esse produto lá do Junano no Brasil e trazer de volta para a China? Eu pago esse produto aqui 3 vezes só com essa dinâmica de frete de retorno aqui, de logística reversa. Vamos fazer. Acho que muito mais, que 125 dias. Com certeza. Quanto tempo que ficou num container, quanto tempo ficou parado, quanto tempo. Isso tudo acho que saiu muito mais caro do que eu ter que devolver para eles. Com certeza, por isso que ele prefere te devolver o dinheiro. Para ele vai ser mais barato te devolver o dinheiro e vai ser mais interessante que você compre uma peça nova do que eles recolherem para te entregarem um novo. Que loucura, né? Justamente. Uhum. Então, consumo médio. Vê lá, demanda média. Quanto é que eu, né?
Quanto é que consome por dia? Tira a média do consumo. Quanto é que é a demanda média desse item por dia? O único cuidado é, demanda média não é chute, demanda média é cálculo. Você não tira a demanda média por, eu acho que é tanto. Vai naquele, eu acho que é mais ou menos tanto. Não, não, é cálculo. Pegar o valor, calcular a média. Tá, a média é isso. Beleza. Por que ser chato com cálculo? Porque é um tipo de cálculo que entra na formulação quantitativa de muita coisa. Então não é um número aproximado, é um número coerente com a média. TR é um número aproximado? Quase aproximado, mas é sempre uma visão piorada, ou seja, eu estou sempre tendo aquela visão do pior possível. Se é entre 10 e 12, 12. Se é entre 3 e 4, 4. Por quê? Segurança. Então, cada um dos elementos do gráfico da serra, ele considera elementos de segurança, de comportamento e métrica. Qual é a métrica que eu uso? Né? Seguindo. Estoque médio. Tá aí, Q sobre 2. Quantidade de itens sobre 2. Só isso. Porque eu considerei, olha, os pontos do gráfico, ponto máximo e ponto mínimo. Por isso que eu dividi por 2. Eu estou considerando somente 2 pontos. Por isso que eu só dividido por 2. Se eu estivesse considerando cada subponto, eu faria um número médio, considerando cada elemento que eu levei em conta para o cálculo. Mas aqui eu tomei 2 pontos no gráfico. Se eu tomei 2 pontos, dividido por 2. Então, estoque médio é o nível médio do estoque em torno do qual as operações de compra e consumo se realizam. O estoque médio é definido por estoque médio igual a quantidade dividido por 2. Dia tanto, eu tinha quanto no estoque? Dia tal, eu tinha quanto no estoque? Número máximo, número mínimo, são os 2, dividido por 2, acabou. Estoque médio tanto. Tem mistério. Intervalo de ressuprimento, como a gente falou lá anteriormente. Olha só. Entre um PP e outro PP. Só cair, tirar aqui essa. Entre um PP e outro PP. Qual é o intervalo de ressuprimento? Tanto. Então, de quanto em quanto tempo eu faço o meu pedido de ressuprimento? Eu tenho meu ponto de pedido acontecendo. Esse é o intervalo de ressuprimento. A gente viu lá no outro slide. Tem que deslocar esse slide para lá. Esse é o meu IR. Professor, seria como dizer o seguinte, seria como perguntar para você o seguinte, considerando 6 meses, quantas vezes você faz o pedido de compra daquele produto? Ou, de quanto em quanto tempo você faz o pedido de compra daquele produto? Quem vai determinar isso é o intervalo de suprimento. Então, moçada, para a gente entender agora aqui, vamos para a nossa terceira parte aqui, vamos começar a brincar com essas fórmulas na planilha. Certo? Então, eu estabeleci aqui, tem lá para vocês também. Esse é para cá, exemplo 1. Então, aqui, tem um produto aqui, tem a seguinte venda aqui. Segunda a sexta-feira, segunda 115, terça 116, quarta 112, quinta 118, sexta 116. TR estimado. O TR é sempre um dado. O TR ele é sempre um elemento que é entregue, ou seja, o TR é uma observação que existe, ela é da gerência. Eu sei que aquele fornecedor me entrega com até 2 dias. Se é até 2 dias, TR2. Acabou. Então, o que a gente pode pensar aqui, então? Primeira coisa, qual é o meu consumo médio? Né? Ou qual é o meu consumo médio? Para estabelecer o consumo médio, ou seja, minha demanda média, eu literalmente vou aqui calcular minha média. Média do quê? Desses números que estão aqui. Olha, eu não coloquei o 2, porque o 2 não é consumo. O 2 é o dado do TR. Então, média, abre parênteses, primeiro número, seleciona os números, fecha parênteses. Resultado, aqui, média 15,4. Média calculada, não é média estimada. Se olhar, 115, 116, 112, 118, vai dar uns 100 e... não vai dar uns. Tem que calcular. Então, a média é essa, beleza.
TR. TR é o número que é dado, não é isso? TR é 2. Beleza. Ali o 2. Se eu for usar a fórmula básica, já está aqui os dados que eu preciso. Se a gente for recuperar lá o slide da fórmula básica, está aqui o que eu preciso. Consumo médio e TR. Se eu tenho esses dois números, eu posso calcular meu estoque mínimo? Posso. Então, vou calcular aqui meu estoque mínimo. Vou deixar aqui bonitinho. Estoque mínimo vai ser igual ao quê? Vai ser igual a consumo médio vezes TR. Esse é o meu estoque mínimo. Ou seja, para um produto que na segunda-feira consumiu 115 peças, terça 116, quarta 112, quinta 118, sexta 116, meu consumo, né, médio foi de 115. Eu sei que meu TR estimado é de até 2, ou seja, é de 2 dias. Eu sei que meu estoque mínimo é de 230,8. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o meu estoque, quando ele chegar a 230 peças, eu tenho que pedir reposição. Professor, dá para garantir isso dessa forma? Dá. Vamos colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo. E vamos entender que isso aqui é uma verdade. Para fazer isso, então, eu vou simular aqui. Tem um estoque, por exemplo. Eu tenho um saldo de estoque. Certo? Ou seja, se eu sei que meu estoque mínimo é de 230, significa que eu, para começar a minha observação, eu tenho que ter muito mais de 230 no meu estoque. Você concorda, Micheline? Ailton, Sara? Concordo. Então, digamos que eu comece meu estoque aqui, eu comprei uma primeira quantidade de peças, não comprei muito a mais, digamos que eu tenha dado o primeiro chute inicial muito bom, tenho que comprar 250 peças. Só organizar aqui, para deixar bonitinho. Tenho 250. Então, se na segunda eu tenho a previsão de venda de 115 peças, o que acontece com o meu estoque de 250? Ele vai ser abatido da minha previsão de venda, certo? Não é assim? Sim. Então, eu tenho aqui o quê? 250 menos 115. Ou seja, eu tenho 135. 135 é menor que o meu estoque mínimo de 230? É menor. Sim, Então, necessariamente, nessa previsão já tem que fazer pedido. já. E eu acho que não só para 2 dias, né? Vamos ver? Porque não só para 2 dias, porque você tem que colocar o seu estoque mínimo aí, mais o estoque, a demanda de venda. Vamos ver. Aqui na chegada de produto. Eu sei que meu estoque mínimo sempre considera o próprio dia, tá? O TR não é de 2? Isso. Isso, sim. 2. Eu não sei o que vai acontecer, mas daqui a 2 dias vai chegar mais quanto? Mais um pedido. Mais um lote de compra. De quanto é o lote de compra? Bom, tem que ser no mínimo de 231, né? 230,8, 231. Eu não tenho como consumir 0,8 produto. Então, aqui todo arredondamento é para cima. Então, aqui tem que chegar no mínimo 230. Digamos que chegue mais 250, que o lote seja de compra 250. Tem que ser mais do que 231. Mais 250. Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que aqui, deixa eu só também deixar bonitinho aqui. Eu sei que aqui vão chegar mais 250. Por quê? Porque eu fiz o pedido aqui, aqui vai chegar a 250. Ah, mas eu tenho uma previsão de venda de 116. Só que, olha só, meu estoque ele já não é mais 250. Meu estoque já é o quê? 135, sobrou do dia anterior. A minha previsão de venda é de 116. Beleza. Aqui eu tenho o quê?
135, que eu tenho no meu estoque, menos minha previsão de venda de 116. Sobrou 19. Ah, sobrou 19, mas eu tenho a chegada de 250. Então, digamos que a chegada de 250 é na terça-feira, mas ela vai estar disponível quando? Chegou na terça. Vai estar disponível na quarta. Entendeu, Micheline? Entendi. Então, esse 250 vai estar aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que o meu saldo tem que levar em consideração já isso aqui. Perdão, não é nem meu saldo, desculpa. Vai chegar a 250. Então, esse estoque vai estar aqui. Está levando em consideração 250. Ah, mas só 250, professor? Não. Tem que levar em consideração o que vai chegar, chegou 250, mais o que sobrou ainda no meu estoque. Então, meu estoque é de, aqui no exemplo, 269. Sim. Qual é a minha previsão de venda na quarta-feira? 112. Então, vamos lá. 112, 269 menos 112. 157. 157 é menor que o meu estoque mínimo? É menor. Peço de novo. 1, 2. Aqui vai chegar mais 250. E vai estar disponível na sexta-feira. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Estoque. Vai ser igual ao quê? 157 que eu tenho lá. Disponível na quarta-feira, fica disponível na quinta-feira. Previsão de venda na quinta-feira. Meu 157 estoque, menos minha previsão, 118, saldo, 39. A 39 está menor. Tá, mas eu já pedi. Uhum. E aí? Esse 39 vai estar disponível na sexta-feira, mais 250. 150. Tá vendo que não vai quebrar? Isso é um pão, professor, esse exemplo, porque é um item que sai com constância, né? Sim, Isso sim. seria algo que é rápido de consumo. Isso é um item de consumo muito rápido, né? É porque eu estou considerando dinheiro. Eu posso ter esse mesmo pensamento aí, considerando uma linha de tempo para uma reposição a cada 15 dias, 20 dias, porque o que importa aqui é a fórmula. Eu estou demonstrando aqui para vocês que ao usar essa fórmula, a tendência é que não haja falta de produto no estoque. Por isso que a fórmula básica é consumo médio vezes TR. Meu cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado na hora de definir um TR que seja seguro. É um fator multiplicador na fórmula. Aqui você foi muito justo, né? De segunda a sexta, sem colocar o sábado e o domingo, que também Não. conta como tempo, né? Pode contar como tempo sem problema nenhum. Eventualmente eu posso estar numa operação que é diária, cotidiana, como um mercado, por exemplo. Ele simplesmente não fecha. Isso. Segunda a segunda, está funcionando. Ah, mas se a minha empresa não trabalha no final de semana, beleza, então já por segurança acrescento mais 2 dias no meu TR, se eu estou calculando um TR em base diária, por questão de segurança. Percebe? Mas eu posso estar calculando o TR em dias da semana, em quinzenas, mensal, anual, semestral, tanto faz. Eu tenho que levar em consideração apenas o seguinte: se eu estou calculando o meu consumo por dia, meu TR tem que estar em dia. Se eu estou calculando meu consumo mensal, meu TR tem que estar por mês. Se estou calculando meu consumo semestral, meu TR tem que estar por semestre. Eles têm que estar numa mesma base. É que nem regrinha de fórmula de física que a gente aprende no ensino médio. Se é metro por segundo, é metro por segundo. Se é quilômetro por hora, é quilômetro e hora. Aqui é a mesma coisa. Se é dia, é tudo no dia. Se é por semana, é tudo na semana. Se é por quinzena, é tudo na quinzena. Se é por mês, tudo por mês, assim por diante. Quem não entendeu? Moçada, vocês vão fazer esse exercício, vão reproduzir esse exercício para mim, tá? Vocês vão fazer isso em casa e vai ter um monitor para acompanhar vocês também. Mas é importante que vocês entendam que
E percebam, eu não estou no quadro fazendo fórmula de matemática, eu estou usando planilha. Eu estou chegando nos números sem fazer a álgebra na munheca, eu estou usando planilha. E vocês vão usar planilha, porque é isso que o profissional faz, ele não vai para o papel, escrever a fórmula no papel, e não, ele vai usar uma planilha eletrônica. Percebeu, Calil? Percebeu, João Vitor? Ítalo? Percebi, professor. Sabe, mas vamos lá, vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. E vamos apagar isso aqui também. Fazer de novo. Só que agora, vamos usar a outra fórmula. Qual fórmula, professor? Aqui tem o aumento da margem de segurança, ou seja, eu vou calcular a variância. Aquela fórmula lá com sigma bonitinho, ou seja, eu vou colocar mais uma margem de segurança. Como é que eu faço isso, professor? Vamos lá, os mesmos números. Ok? Então vamos lá. Vamos determinar o consumo médio. Igualzinho. É a mesma conta. Média igual. Seleciono. Fecho parênteses. 115,4. Por questão de segurança, já poderia fazer alguma coisa aqui, professor, nesse 115,4, essa média? Claro que pode. Vocês concordam que eu não consigo consumir 0,4 produto? Eu consumo o produto inteiro? Não consigo comer 15 pães e um quarto de pão. Consumo 116 pães. Então, por uma questão até de lógica aqui, de repente, por que eu não posso atualizar isso aqui para um número inteiro? Então, se vejo 115,4, eu já deveria, então, aqui considerar, então, quanto? 116. Em estoque, quando a gente vai para cálculo de logística de estoque, não existe arredondamento matemático. Por arredondamento matemático, 115,4 seria igual a 115. Aqui, todo arredondamento é para cima. Então, 115,4 é igual a 116. 115,1, 116. Acabou. É sempre o próximo inteiro. TR permanece a mesma coisa. 2, 2. Variância. Existe uma fórmula da variância. Uma forma para calcular o desvio padrão estatístico aqui. Qual é essa fórmula? Igual desvio padrão. Desvio padrão da amostra. Que amostra? Esta amostra aqui. Os números que eu considerei para calcular a minha média. O desvio padrão dos mesmos números da média? Sim, dos mesmos números da média. E aí, professor? Desvio padrão, abre parênteses, seleciona os números, fecha parênteses, enter. O Google ele é escrito em inglês. A base dele, escrita, é a língua inglesa. Existe diferença da notação matemática da língua inglesa para o português. Para o inglês, o que vai diferenciar, como é que eu vou dizer? Dividir o produto inteiro, o número inteiro do produto fracionado, não é a vírgula, é o ponto. No português, é a vírgula. 2,4. Vírgula 4 é 0,4 produto a mais. No inglês, é o ponto. 2,4. Então, essa é a única diferença que vocês vão ter quando usarem a planilha do Google com o Excel. Se o Excel estiver escrito em português, o que vai definir o número fracionário é vírgula. Se for a planilha do Google, é o ponto. Mas é a mesma coisa. É só para a gente entender a diferença entre ponto e vírgula. Às vezes, quando a gente usa uma calculadora, a gente não entende por que é ponto e outra é vírgula. É porque uma foi escrita numa linguagem de língua inglesa e outra foi escrita numa linguagem de língua latina, portuguesa ou brasileira. Tá? Então, aqui é 2,19. Vamos arredondar também. 2,19, quanto é que dá? 3, né? Aí manda para cima. 3. E o estoque mínimo? Agora, cálculo do estoque mínimo. Igual. Então, olha só.
abre parênteses, consumo médio, 116, mais variância, 3, é somado. Por quê? Eu estou acrescentando uma margem de segurança à média. Eu tenho minha média calculada, está lá, a média calculada deu quanto? 116. Beleza, se eu quero aumentar a segurança, eu tenho que o quê? Eu tenho que completar a média. Como é que eu completo a média? Acrescento uma variância. Eu acrescento um desvio padrão. Como é que eu faço um acrescento? Como é que eu acrescento? Eu somo a variância, eu somo o desvio padrão. Então, eu sei que a minha variância deu quanto? 3. Então, eu pego a minha média mais a variância, ou seja, 116 mais 3. Fecho o parênteses, e aí sim, eu multiplico pelo TR. Igual. Vocês lembram do outro número quanto é que deu? 131, 231. Esse deu quanto? 238. O que aconteceu? Eu acrescentei uma coisa a mais na minha média, ou seja, eu aumentei a confiança, eu aumentei a confiabilidade no meu valor, no meu volume de estoque mínimo. Em vez de esperar chegar a 231 peças para pedir, agora eu peço com 238. Mais uma margem de segurança. Vamos lá. Críticas, comentários e quem não entendeu. Pensem direitinho. Professor, só seleciona ali aquela célula do estoque mínimo para me dar uma olhada na fórmula. Que aí eu vou ver o que é aqui. Ah, você somou, né? Você somou. O consumo mais a variância vezes o TR. Isso. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque os primeiros têm que ser somados isoladamente, né? Para depois fazer a multiplicação. Entendido. Ok, agora sim. E se fosse aquela forma racionalizada, professor, aquela lá da raiz quadrada, como é que é a aplicação daquele negócio? Da mesma forma, vou lá e aplico. Vou fazer agora porque, assim, a gente está dando o primeiro passo agora, vocês estão dando os primeiros movimentos agora, e a gente está começando a entender esse negócio agora. Tá ok? Então, olha só. Aqui foi o exemplo 1. Exemplo 2. Aqui. Inclusive, esse aqui não está nem no NEAD ainda, tá? O exemplo 1 e o exemplo 2. Eu vou fazer o upload para ele agora lá no NEAD, e a gente vai fazer o primeiro exercício de vocês. Vocês vão fazer e vão me entregar lá via NEAD, tá ok? O monitor vai estar aqui para acompanhar vocês se vocês tiverem dúvida na aplicação, mas vejam, a gente está mesclando conhecimento técnico com a aplicação desse conhecimento técnico. A gente viu teoria e a gente está vendo a aplicação prática dessa teoria. Percebam, os números aqui, por enquanto, são tranquilos. No exemplo 1 e exemplo 2, porque aqui a gente vai para dados reais. Tem instrução, dado real. Instrução, dado real. Como é que a gente gerencia o estoque? A gente gerencia qual é o mínimo de produto que tem que ter no estoque. Qual é o máximo que o produto pode ter no estoque. Qual é a formulação do estoque de segurança, se é necessário, por que é necessário, quanto é que é. De qual é o TR que a gente observa. E quando deve ser dado o pedido. Percebem? Vou parar a gravação novamente aqui agora. Sim.